Mateus capítulo 4, verso de número 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu olho para esse texto e vejo que tudo que Jesus passa é para nos ensinar. E Jesus, para nos ensinar, ele passa pela prova. Ele passa pelo meio do fogo. Ele mostra que ele teve experiências para poder ensinar o outro. Ele não faz uma coisa inconsequente ou um achismo, não. Ele coloca aquilo que ele vive, aquilo que ele passa. E dentro do que ele aprende, nas situações que ele avança e que ele ultrapassa. E Jesus, ele vai para o deserto guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. E no deserto, ele fica 40 dias e 40 noites e depois ele tem fome. E ele vai ser tentado pelo diabo. E nesse momento da tentação, vem os nossos ensinamentos. Aquilo que precisamos para vencer as situações adversas da vida. Mas só na condução de Jesus pelo Espírito para o deserto, já temos aí muitas coisas para aprender. Precisamos prestar atenção nos atos, nos feitos de Jesus. A forma que ele vem agir dentro das situações que ele é colocado. Pois, se você leu Mateus capítulo 4, você percebe que o Espírito conduz ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E no deserto ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. E ele fica ali orando 40 dias e 40 noites. Este verso de número 1 do capítulo 4 é o verso que mais fala comigo e que eu acredito que precisa de muita atenção agora. É no deserto que ele vai ser provado, é no deserto que ele vai ser testado, é no deserto que uma das maiores provas no início do seu ministério acontece. É no deserto, é sozinho, é no deserto, é isolado, é no deserto que ele se levanta e ele mostra para todos que vão depois apreciar a santa e rica palavra e a revelação do Espírito Santo que ele se comportou de maneira gigantesca e magistral. Ele enfrenta as dificuldades no deserto e no dia final das suas provas no deserto, quando ele está fraco demais e com fome, ele vai ser tentado pelo inimigo. E quando ele é tentado pelo inimigo, ele sobressai a isso tudo, vencendo o inimigo com a palavra de Deus. Mas o mais interessante é o que acontece no deserto. Ele entra no deserto no primeiro, no segundo e no terceiro dia, ele ainda está forte. Mas depois disso começa a vir a fraqueza do corpo humano, da carne. A necessidade que a carne tem em se satisfazer. A carne agora está perdendo toda a sua essência, está perdendo a sua força natural. A carne precisa ser alimentada. A carne precisa sobreviver. E a carne, para sobreviver, precisa de água e de comida. E Jesus, ele fica ali. E ali ele fica. E a Bíblia diz que ele vence isso. E quando ele está quase vencendo isso, chega um momento, no término do seu jejum de 40 dias, ele tem fome. A carne mostra que está gritando, porque a carne está fraca. A carne está com necessidade do que é natural, do que é necessário. Ela precisa se alimentar. Então a fraqueza chega de forma tão grande que o inimigo percebe, e quando o inimigo percebe que ele está com fome, que ele está fraco, o inimigo aparece. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que no deserto é os lugares que a gente vai ser provado. Às vezes somos colocados em situações que aparecem do nada nas nossas vidas, e aí estamos fortes ali porque a situação ruim ou mal chegou agora. Mas a situação ruim e mal, ela persiste. Ela persiste e ela demora para ir embora. Enquanto isso, no meio dessa caminhada, dessa jornada, dessa luta tão grande, no meio dessa grande guerra que chega do nada em nossas vidas, nós vamos perdendo a força. Esse é o deserto que eu quero falar para você nessa noite. E nesse deserto a gente vai perdendo a força, porque a gente tenta, a gente busca, a gente persiste, a gente insiste, a gente persevera, a gente fica firme, mas chega um momento que o tempo é tão grande, a luta é tão forte, que a gente começa a se enfraquecer. E quando a gente está fraco, aí vem as ofertas, aí vem as propostas, aí vem a maior das tentações,
que são as opções que o inimigo traz para a gente sobressair a luta que estamos vivendo. E o inimigo começa a fazer ofertas. E o inimigo começa a ofertar. E a primeira coisa que o inimigo oferta é aquilo que vai aliviar a dor da nossa carne, a dor da nossa alma, a fraqueza que habita no corpo humano, pois o corpo humano está com fome, precisa comer. Então essa natureza é tão frágil, tão fraca que o inimigo percebe e sabe. Então a primeira coisa que o inimigo vem e oferece é aquilo que vai satisfazer a nossa carne, aquilo que vai nos dar energia. E aí, se estivermos longe de Deus, mesmo no deserto, a gente vai aceitar essas propostas. Mas Jesus fez diferente, Jesus não aceita essas propostas. A proposta dele foi, olha, está com fome, transforma então essas pedras em pães. E Jesus não fez isso. Porque Jesus ele estava fraco na carne, mas no espírito ele estava forte. O que é que nós aprendemos aqui? Que é no deserto que as lutas vão vir, é no deserto que a gente vai ser provado. E quando sairmos do deserto, aí vem as propostas, aí vem as ofertas. É aí que temos que tomar cuidado, para saber como é que vamos agir, como vamos nos comportar depois que sairmos do deserto. Depois que sairmos do deserto, como é que a gente vai agir, como a gente vai escutar, como é que a gente vai meditar, como que vamos ponderar as coisas, como que vamos agir com prudência. É quando sair do deserto. No deserto é muito difícil chegar ajuda. No deserto é muito difícil chegar propostas no deserto. Pois você já está no deserto. E no deserto é difícil chegar às propostas e as atitudes das pessoas quando você está no deserto. É muito mais fácil elas sumirem da sua vista do que virem até você. Mas quando você sair do deserto, as ofertas vão chegar. E quando as ofertas chegarem, você precisa ter prudência. Mateus capítulo 4, verso de número 1. Pois para o deserto você foi porque foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Hoje você precisa entender uma coisa. Quando você sair do deserto, aí está a prova. Quando você sair do deserto, aí vem as provações, aí vem as propostas, aí vem as lutas quando você sair do deserto. Amado irmão, amada irmã. No deserto, você vai lutar, mas vai ter um momento que aí a sua necessidade humana vai ser mais forte muitas das vezes do que a prova. E aí é onde o inimigo está de olho. Quando abrir essa brecha dessa dor na sua alma, ele vai aparecer para te fazer propostas de ofertas. Mas o segredo é esse: sair do deserto e depois de sair do deserto, o que fazer? Como agir? Permanecer firme é a palavra que eu tenho para você. Vamos sair do deserto. E quando sair do deserto, esteja firme. Vai vir as propostas do inimigo contra a sua vida, para tentar acabar com você, para acabar com a sua comunhão com o seu Deus. Mas quando você sair do deserto, entenda, você foi para o deserto porque Deus permitiu. E quando você sair do deserto, você sabe que foi Ele que te tirou do deserto. Então, em nome de Jesus, quando sair do deserto, pense muito bem, esteja sempre com Cristo e preste atenção em tudo que você ouvir, nas opções que vão chegar até você. Porque quando você sair do deserto, a sua prova vai ser maior. Depois do deserto, a coisa fica mais séria. Que Deus te abençoe, que Deus guarde você. Quando você sair do deserto, preste atenção no que você está fazendo, no que você escuta e no que você ouve. Porque daqui a pouco vamos sair do deserto. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.